Bom, então bom dia a todos. Super obrigada pela presença de vocês aqui para a gente falar desse tema tão interessante, né? Como a Laura já pontuou, com números que eu até fiz algumas colas aqui, porque realmente eu acho que a gente tem, claro, uma oportunidade mercadológica, uma oportunidade comercial, mas a gente também tem uma oportunidade de intervenção de saúde pública, que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. E aí eu quero começar falando sobre o envelhecimento saudável e trazendo, né, um pouco de algumas informações que a Organização Mundial de Saúde publicou num arquivo deles, um documento de 2020, né? É um documento, então, falando sobre a década do envelhecimento saudável, do Health Aging, que é a década na qual estamos, né, de 2021 a 2030. E eu talvez tenha a impressão que esse documento passou um pouco despercebido lá em 2020 por conta do momento que a sociedade vivia, né, com a pandemia e tudo mais. Bom, então a Organização Mundial de Saúde descreve, né, define o envelhecimento saudável como um processo de desenvolver e de manter a capacidade funcional que possibilita o bem-estar do indivíduo. E aí eles trazem essa figura aqui, super didática, bonitinha, que eu fiz questão de trazer, para a gente entender um pouquinho o que é capacidade funcional e como é que a gente pode desenvolver e manter a nossa capacidade funcional. Então, fazendo uma analogia, a capacidade funcional é como se fosse, né, uma planta, enfim, o que a gente mostra para o meio, né? Então, é a nossa capacidade de locomoção, de raciocínio, de viver em sociedade, é como a gente vive, né? E a capacidade funcional, ela é definida pelo ambiente que a gente vive, com certeza. Então, é óbvio, gente, que morar, por exemplo, numa cidade que não tenha poluição, trânsito, violência, né? Tudo isso que a gente encontra aqui em São Paulo, propicia, por exemplo, um envelhecimento saudável, isso todo mundo já sabe, mas eles trazem um novo conceito, né, e que tem sido divulgado já pelas organizações de saúde, além da OMS, e que eu quero focar muito com vocês hoje, que é a importância da gente manter a nossa capacidade intrínseca, né? E aí a capacidade intrínseca eles descrevem como a raiz aqui dessa plantinha, e é bem isso mesmo, né? Como a gente está por dentro, é o nosso sistema, o nosso organismo, o nosso metabolismo, tá? E aí, pensando muito no que a gente conversou um pouquinho agora com a Laura, né, da importância da gente pensar em prevenção, e não simplesmente na doença crônica instalada. A ideia da gente manter a capacidade intrínseca, então, é essencial para a manutenção da capacidade funcional. E aí, aqui é um gráfico só para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Quando a gente pensa na capacidade funcional, então, é claro que a gente tem a idade biológica, né, que a gente não tem o que fazer, os anos vão passando e a gente tende, né, o nosso metabolismo tende a ir ficando um pouco mais lento, né, mas a fim da gente manter a capacidade funcional, também é muito importante a gente não ficar só atento a essa questão da idade, mas sim a nossa capacidade intrínseca. De forma que nessa linha em laranja a gente tem mostrando o declínio da capacidade funcional, é possível sim a gente manter uma capacidade funcional no nível alto, né, estável, minimamente funcional, se a gente conseguir manter a nossa capacidade intrínseca independente da nossa idade. Tá, Ana, entendi que a capacidade intrínseca é a chave do envelhecimento saudável, mas que raios é capacidade intrínseca? Capacidade intrínseca a gente divide como um conjunto de todas as habilidades motoras e mentais do nosso organismo, né? Como se fosse muito simples. E aí, para transformar isso de uma forma mais didática e para a gente entender efetivamente aonde a gente pode intervir, então, a capacidade intrínseca foi definida dividido em 5 domínios: domínio cognitivo, vitalidade, domínio sensorial, domínio locomotor e domínio psicológico. E dentro desses domínios, a gente tem os subdomínios, que aqui a gente colocou alguns exemplos, apenas, é claro. Então, assim, a capacidade intrínseca é apenas isso. E se a gente conseguir manter a capacidade intrínseca, a gente consegue sim garantir um envelhecimento saudável. Tá? E é aqui que entra, então, o nosso papel, né, enquanto indústria, para oferecer isso para a sociedade, para a nossa população, que, como a gente bem sabe, vem apresentando um aumento de expectativa de vida, né, assim como a população global como um todo. Então, sim, a gente tem uma possibilidade de intervir. E aí o que acontece? A gente tem alguns fatores modificáveis e não modificáveis quando a gente pensa em manter capacidade intrínseca.
Então, fatores não modificáveis é aquilo que, infelizmente, a gente não consegue, até o momento, mexer. Idade é um deles, gênero, né, questões hormonais, infelizmente, a gente não consegue reverter isso, mas a gente tem fatores de risco modificáveis, né? Então, por exemplo, a prática de atividade física é um fator modificado. Se eu adotar isso no meu dia a dia, consequência, o meu domínio locomotor vai ser favorecido. E a nutrição entra, então, como um fator modificável que merece toda a nossa atenção, tá? E aí, sabendo da importância da nutrição, e aí até fiz uma cola aqui de alguns dados que a Laura apresentou, interessante que ela mostra, né, que mais de 95% da população brasileira entende que um hábito alimentar saudável é importante para o envelhecimento saudável. E aí, eu trouxe dados de um estudo publicado aqui no Brasil, 2021, perdão, há 2 anos, né, mostrando como é que está a ingestão de nutrientes do brasileiro, né. Aqui eu copiei só o que tinha de dados para adultos e idosos, mas o artigo traz também dados referentes a crianças e adolescentes, né. Mas o que a gente pode ver é que selecionei também só alguns nutrientes, é que é alarmante a prevalência de inadequação, que é isso que a gente tem aqui no eixo Y, né. Então, se a gente olhar, por exemplo, aqui a vitamina D, que são essas barras em azul, a gente vê que quase 100% da população, adulto e idoso, homens e mulheres, e apesar de eu não ter trazido, eu posso falar para vocês com certeza que os adolescentes também, não ingerem a quantidade recomendada, adequada, o que deveria ser ingerido. Aí olha só o cálcio aqui, né, essa barra em roxo. Mais de 90% da nossa população não ingere quantidade adequada. Zinco, magnésio, piridoxina, e o artigo tem todos os outros nutrientes ali também, mostrando essa situação alarmante. E aí vocês podem falar, poxa, Ana, mas esses dados são de 2008, né? A gente está adquirindo conhecimento, as pessoas estão se conscientizando da necessidade de ter uma alimentação saudável. E aí o mesmo artigo traz essa mesma análise para um período de 2017 a 2018. E, olha só, nada mudou. Na verdade, o que a gente vê é que aumentou a prevalência de inadequação de alguns nutrientes, como os que eu já mencionei, tá? E aí, o que, que acontece, então? Poxa, a Laura mostrou, né, 65% ali da população do público 55 mais acredita que tá sim, já tem, né, muito bem incorporado no seu dia a dia uma dieta equilibrada, um hábito alimentar saudável. Quando a gente vai falar de nutrição, a gente não vai focar isso aqui hoje, mas eu costumo dizer muito que assim, é expectativa e realidade. A gente tem uma expectativa de que a gente está se alimentando adequadamente, mas a realidade nem sempre é assim. Porque tem muitos fatores envolvidos, desde o momento que a gente ingere um alimento até o nutriente efetivamente ser absorvido no meu intestino e seguir ali o sítio de ação no meu corpo. Então, tem sim uma diferença muito grande do que as pessoas acham que estão se alimentando e o que elas realmente estão se alimentando, e aí que entra então a oportunidade para suplementos. Pensando no envelhecimento saudável especificamente, eu ouvi uma frase, né, num evento médico focado em health aging, falando, né, que hoje o indivíduo 55 anos mais que chega no consultório médico, ele não quer só envelhecer bem, ele quer envelhecer bem com performance, ele quer envelhecer bem e bonito, né? A Laura mostrou dados aí, 45% das mulheres gostam que tragam esse aspecto da beleza relacionada ao envelhecimento. Então, a gente tem que realmente abrir a nossa mente para esse universo. E pensando em intervenções nutricionais, em suplementos especificamente, a gente poderia ficar dias aqui falando de diversos nutrientes e de como eles podem dar suporte, então, para a manutenção da nossa capacidade intrínseca. Com muita dor no coração, eu selecionei só 3, mas, enfim, vocês vão ver que as possibilidades são gigantes. E aí eu queria começar falando sobre o magnésio. O magnésio é um mineral que, assim, cada vez que eu estudo, eu me apaixono ainda mais por ele, né? É sensacional, é maravilhoso ver como o magnésio é importante para a nossa saúde. E aí, aquelas ironias, né, do destino bem engraçadas, vamos assim dizer. Porque, apesar do magnésio ser super importante para o nosso organismo, especificamente para o envelhecimento, né, saudável, a gente sabe que os idosos, de uma maneira geral, eles são marcados por uma deficiência de magnésio. Isso por conta do metabolismo mesmo deles, né? A gente sabe que o idoso, ele tende a absorver menos magnésio, à medida que a gente envelhece, a gente absorve menos e a gente aumenta a nossa excreção renal. Então, a gente absorve menos e elimina mais.
e aí a gente fica com um déficit em relação ao nutriente. E aí, se a gente aplicar o magnésio nesse conceito de capacidade intrínseca, são infinitas as possibilidades. O magnésio participa de minimamente 800 reações no nosso organismo, né? Cada paper novo que sai, esse número é atualizado. Então, a atualização mais recente que a gente tem, 800 reações no nosso organismo dependem do magnésio para acontecer. E o magnésio, de novo, né? Quando a gente pensa no aspecto cognitivo, ele é extremamente importante para a formação de memória, para a questão de vitalidade, né, para a saúde respiratória, saúde cardiovascular. A gente tem um estudo muito interessante com uma população de mulheres brasileiras hipertensas, mostrando como que a suplementação com magnésio foi interessante para reduzir a pressão arterial dessas mulheres. O magnésio, e essa foi uma novidade para mim até eu preparar essa apresentação, ele tem um papel muito importante para audição, para perda auditiva, inclusive, no domínio locomotor, então, para saúde óssea, para saúde articular, saúde muscular, e o domínio psicológico também, né? O magnésio tem um papel muito legal para a relação do sono, né? Então, a associação magnésio com melatonina, por exemplo, é super bem-vinda. O magnésio, além de provocar, né, de promover, perdão, um relaxamento muscular, aquela sensação no stress, né, de proporcionar esse relaxamento, ele interfere diretamente na síntese endógena de melatonina. Ele aumenta a nossa capacidade de produzir melatonina, ao mesmo tempo que ele reduz os níveis de cortisol, que é o nosso hormônio do estresse. Então, assim, maravilhoso o nutriente, né? Eu queria focar aqui hoje num papel específico do magnésio que está relacionado com o ATP. E aí eu vou pedir para vocês lembrarem lá das aulas de biologia do colégio, né? O que é o ATP, gente? O ATP, de uma maneira bem lúdica, né? É o dinheiro, é como o nosso organismo paga pelas reações celulares, né? Então, assim, todo o nosso metabolismo, vocês podem imaginar o gasto energético que não tem associado. E o ATP é a moeda de troca, é como a gente paga por isso. Então, a gente precisa manter níveis adequados de ATP para condizer, então, aí com a manutenção da vida. E o que a gente observa, né? Que o magnésio, ele participa de todas as vias de síntese de ATP do nosso organismo, todas, né? A gente tem 3 principais: a glicolítica, a do ácido cítrico, que é o famoso ciclo de Krebs, que todo mundo, eu tenho certeza que tem um certo pavor quando ouve falar, né? Mas eu queria focar aqui com vocês na via de ressíntese, que é a reciclagem do ATP. O nosso organismo é maravilhoso, né? Então ele dá um jeito de reciclar também esse dinheiro, né? Dada a importância que ele tem, e nessa via em específico, o magnésio é extremamente importante e a creatina entra como um nutriente muito importante também. 2 nutrientes essenciais para a reciclagem desse dinheiro, desse ATP. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância dessa via, gente, num quadro, por exemplo, de isquemia ou AVC, quando a oxigenação ali no tecido é bloqueada, quem mantém o tecido cerebral cardíaco vivo é essa síntese, é ela que continua liberando energia ali para o tecido não morrer, tá? Então, é uma via muito importante. Além disso, a via aí do ciclo do ácido cítrico. A cada década de vida, a gente perde 10% de efetividade de produzir ATP. Então, essa via de reciclagem, novamente, ela é muito importante. Por que eu estou focando nisso? Porque eu queria falar para vocês de uma molécula fonte de magnésio super interessante, que é o magnésio ligado à creatina, o magnésio creatina quelato, o Magna Power, aí o nome comercial dele, né? Então, nessa molécula, olha só que interessante, a gente oferece o magnésio e a gente oferece a creatina também, que são essas 2 moléculas essenciais para a energia, como a gente já viu, né? E o que é legal, que quando a gente oferece essas 2 moléculas juntas, ligadas, elas vão alcançar a nossa célula de forma simultânea, né, ao mesmo tempo. Então, otimiza a atividade energética mesmo. A gente tem estudos demonstrando, por exemplo, que a suplementação com magnésio creatina quelato em relação a magnésio e creatina isolados está relacionado a uma melhor performance. E aí, quais são os cenários que o magnésio creatina faz muito sentido por conta dessa oferta, né, maçante ali de energia? Sem dúvidas, né? Saúde muscular, com certeza, né? O músculo basicamente vive dessa energia de reciclagem aí do ATP, e aí eu não estou falando só de, estou falando de músculo cardíaco também.
e saúde cerebral, né? O cérebro é um tecido, um órgão pequenininho, né? Mas o bichinho consome muita energia. 20% de toda a energia do nosso organismo é consumido pelo cérebro, tá? E apesar da creatina, né, eu acho que às vezes as pessoas, principalmente a geração mais velha, né, ainda associar com o universo de nutrição esportiva, marombeira, né, a verdade a creatina, ela é um nutriente, um ingrediente sensacional. A gente tem estudos demonstrando que a suplementação com creatina melhora a performance cognitiva. Então, é uma associação muito bacana, uma molécula que eu acho que faz todo sentido para o envelhecimento saudável, tá? O outro ingrediente que eu selecionei, e que também é uma das minhas grandes paixões, é a astaxantina. A astaxantina é um super antioxidante, né? Eu ouvi isso uma vez e também repito, eu repito muito frases que eu vou ouvindo aí ao longo da vida, né? Envelhecer é oxidar, né? A gente não tem o que fazer, a gente tem que ajudar o organismo a combater esse estresse oxidativo ao qual a gente é exposto. E a astaxantina, ela tem uma atividade antioxidante que chega a ser 6.000 vezes maior que da vitamina C, só para vocês sentirem o potencial. Quando a gente aplica, né, a astaxantina nesse conceito de capacidade intrínseca também, ela faz sentido em todos os domínios. Selecionei 2 deles aqui para trazer para vocês. Um que é a visão e o outro que é a beleza. E aqui a beleza a gente pontua ela no domínio psicológico, porque sim, né? A gente sabe o tanto que interfere não só a mulher, né, mas o homem também se sentir bem com a sua aparência física mesmo, no sentido de como isso interfere na vitalidade psicológica desse indivíduo. E aí, começando falando da astaxantina, como eu já mencionei, é um super antioxidante. O segredo dela é muito simples, é a estrutura molecular dela que permite que ela fique nessa posição transmembrana, né, vertical aqui na membrana celular. Então, ela conversa com o interior da nossa célula, mas ela conversa com o exterior também, tá? E a atividade antioxidante da astaxantina é tão bem documentada que a gente teve recentemente, né, a aprovação de um claim junto à nossa agência reguladora em relação à atividade antioxidante da astaxantina, né? Então, mostrando que a astaxantina é um antioxidante que pode aí auxiliar no controle, né, dos radicais livres, tá? E aí, selecionei 2 daqueles cenários que eu mencionei. O primeiro, falar de saúde ocular. A Laura pontuou a questão da secura dos olhos, né, que é bem comum nos idosos, mas não apenas nos idosos, né? A gente tem sentido isso no nosso dia a dia. A exposição massiva que a gente tem às telas, aos displays eletrônicos, no final do dia, a gente tem aquela sensação de fadiga ocular, de vista cansada, né? E para os indivíduos idosos, além disso, né, conforme a gente vai envelhecendo, o fluxo sanguíneo que chega para os olhos tende a diminuir, então começa a chegar menos nutriente, né? E também a nossa capacidade antioxidante vai reduzindo à medida que o estresse oxidativo começa a trazer algumas complicações, tá? A gente tem diversos estudos na literatura mostrando o potencial da astaxantina para a saúde ocular. Falando um pouquinho de mercado, no mercado internacional, a saúde ocular é o principal mercado da astaxantina, tá? E, novamente, a robustez clínica é tão grande, né, que a gente conseguiu também aprovar 2 claims na Anvisa. Um deles é mostrando que a astaxantina pode auxiliar na acomodação visual. A acomodação visual é aquela capacidade da gente ajustar o nosso foco para um objeto que está longe ou perto, né? E também o outro claim aprovado foi da astaxantina poder auxiliar na redução da fadiga ocular, que é o que eu mencionei aqui com vocês, que a gente, todo mundo, né, experimenta aí ao final de um dia, depois de uma exposição aí por muitas horas aos displays eletrônicos, tá? Então, é muito importante a gente cuidar desse domínio sensorial, sim, dos idosos, porque comprometimento de visão acaba comprometendo a independência, né? Que é um dos objetivos da gente promover o envelhecimento saudável, é a gente manter a independência do idoso, tá? E o sistema visual, então, é super importante.
Falando um pouquinho de beleza da pele, né, então, até anotei aqui que a Laura pontuou, né, 50% das mulheres e 39% dos homens, aí 55 mais, né, trazem essa questão de notar mudanças no rosto e na pele, né, e isso a gente tem documentação clínica, né, e todo mundo tem essa experiência, eu acho que consigo mesmo, de que quando a gente não está feliz com a nossa imagem, isso implica, sim, na nossa vitalidade emocional, e à medida que a gente vai envelhecendo, de novo, o nosso sistema antioxidante vai ficando um pouco mais lento, a gente é exposto de forma constante a estressores, né? Então, a iluminação, raios UVA, UVB, estão relacionados com o estresse oxidativo, e a gente também vai perdendo colágeno. E aí, o que acontece? Começa a aparecer rugas, linhas de expressão, manchas senis, enfim. E aí, a suplementação com astaxantina, 8 semanas aqui nesse estudo, a gente pode ver à esquerda, né, a redução dos pés de galinha, das rugas, e à direita a questão das manchas senis. Então, mostrando que ela tem sim esse potencial super interessante. Não só para mulheres, para homens também nos estudos, mostrando que ela pode melhorar a hidratação, reduzir a oleosidade, super legal. Robustez clínica tão grande que também um claim aprovado na Anvisa, de que a astaxantina pode contribuir para a manutenção da saúde da pele e que sim, a gente viu ali dos dados da Laura, as mulheres gostam, né, quando eles têm, os produtos tragam esse apelo de beleza, que fale sobre esse assunto. Para finalizar, falar sobre o colostro bovino, como que ele pode contribuir, então, para o envelhecimento saudável. A gente pode aplicar o colostro em diversos domínios e subdomínios. Eu chamo a atenção aqui, sem dúvidas, para a questão muscular, né? O colostro é uma fonte riquíssima em proteína, em fatores de crescimento, né? Mas a questão da imunidade também é muito importante para o indivíduo idoso. À medida que a gente vai envelhecendo, o nosso sistema imune vai ficando um pouco mais preguiçoso. A gente tem estudos demonstrando, então, que 400 miligramas dia de colostro associado à vacinação da gripe, né, gera uma resposta imune muito maior, né, muito maior não, desculpa, muito melhor, maior, inclusive, do que a vacina isolada, porque o colostro vem para dar realmente um boost aí na questão da vacinação. Aqui a gente tem os componentes do colostro, né? O colostro tem mais de 25 mil componentes, então, de novo, seriam dias para a gente ficar falando aqui. Destaco os componentes imunológicos, né? O colostro bovino, né? Como o nome diz, então, da vaca, ele tem uma composição que chega a ser 1000 vezes mais potente que o colostro humano, tá? Então, por isso que o colostro bovino a gente consegue aplicar ele para todas as fases da vida, inclusive na senescência, né, para o público sênior. E eu sei que todo mundo tem uma preocupação com o bem-estar animal, então fiz questão de trazer isso. A vaca produz muito mais colostro do que o bezerro mama. Se vocês forem lá no site da Embrapa, né, a recomendação da Embrapa é faça várias ordenhas no dia e descarte esse colostro, porque senão isso pode gerar mastite bovina e tudo mais. Então, não é prejudicial para o bezerro e a gente pode ser muito favorecido de utilizar esse ingrediente no nosso dia a dia. E aí, só para finalizar, né, eu sei que é muita informação rápido, mas o que eu queria mostrar para vocês é que esse conceito de capacidade intrínseco é uma janela de oportunidades que a gente tem para a nossa população, para o envelhecimento saudável. A nutrição é um fator modificável, né, e que tem um impacto direto na prevenção de doenças crônicas e no bem-estar dos indivíduos, e que, é claro, gente, outros nutrientes podem ser considerados aí para intervenções nutricionais desse público. A colina mora no meu coração, quem me conhece sabe, eu acho que a colina é sensacional, por exemplo, para esse conceito, vitamina K2, o próprio cálcio, né, que a Laura mencionou, vitamina B12, vitamina D, enfim. A gente tem uma infinidade de possibilidades e, com certeza, a gente deve aplicar isso no nosso dia a dia. Bom, é isso, aqui estão os nossos contatos, a gente está à disposição para dúvidas e, com certeza, a gente espera vocês lá no nosso stand durante o evento, para a gente seguir nesse bate-papo maravilhoso. Obrigada, gente, bom dia.